Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, nesse Brasil que você ajudou a salvar. E quando eu digo isso, não é força de expressão, não. Eu tenho consciência absoluta que uma pessoa como você, que se preocupa com a vida política do nosso país, que se preocupa com o próximo, você que discute economia, discute as coisas do cotidiano, você que quando chega em período eleitoral, você ganha um voto aqui, você esclarece uma pessoa acolá, você evita que uma pessoa desperdice o seu voto na mão ou indo na direção de um criminoso, você ajuda a salvar muitas coisas. Aqui no Brasil, você ajudou, em 2022, a paralisar uma espiral de violência insana que estava institucionalizada aqui no poder do nosso país e que hoje, se essa gente ainda estivesse no poder, tornaria o nosso país numa barbárie institucionalizada. Hoje eu vou conversar com vocês sobre alguns acontecimentos que estão vindo à tona no dia de hoje, que comprovam tudo isso que eu estou dizendo para vocês, e vou falar também sobre outras situações que apontam que o futuro do inelegível está ficando cada vez mais complicado e que a prisão dele poderá se dar muito mais cedo do que a vã filosofia poderia imaginar. Bom, antes de conversar com vocês sobre essas situações todas, quero convidar você que ainda não está inscrito aqui no nosso portal e também não nos conhecer, para que você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas discussões e dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder também, se inscreva aqui no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Então, gente, como eu disse para vocês aqui na nossa abertura, não é força de expressão quando eu traço, né, esse cenário todo que eu comentei aqui com vocês. Aqui no portal, quando eu lia todos os comentários aqui no ano de 2022, o nível de virulência de pessoas que faziam comentários aqui, pessoas alinhadas ao bolsonarismo, era muito grande. O nível de ameaças, de frases insanas, de desrespeito, de falta de educação, era uma coisa assim chocante. Ainda acontece isso em alguns remanescentes aí, depois de tudo que aconteceu, porque eles viram o que a lição que a democracia pode dar em pessoas que estão tentando exatamente solapá-las, né? Pois bem, então a situação estava muito complicada. E quando a gente vê algumas outras iniciativas que estavam sendo tomadas concretamente no governo Bolsonaro, aí a gente tem que ficar com os olhos bem abertos, né? Eu vou falar disso, mas hoje eu tenho aqui também mais alguns complementos de situações que eu tratei com vocês no nosso encontro anterior, né? Coluna aqui do Estadão do Marcelo Godoy. Depoimento de general é visto como tiro de misericórdia em Bolsonaro e o fim da agonia do Exército. Ao confirmar a minuta do golpe, Freire Gomes entregou à Polícia Federal informações contra o ex-presidente com o peso de terem sido fornecidas por quem comandou a Força Terrestre. Então, gente, não é apenas o peso de um general, mas um general que estava no topo da carreira, alguém que estava ali com as informações todas da força. E aí, de fato, ele teve um papel fundamental no meio dessa história toda. O Bolsonaro, ele ficou ruminando a tentativa de golpe até o dia que ele viajou, né, ou que ele fugiu, melhor dizendo, com a cumplicidade das instituições do Ministério Público Federal, a senhora Lindora Araújo. Ela não viu nada demais. Eu fiz 2 representações, agora terei que fazer uma representação contra a senhora Lindora Araújo por esse entendimento absolutamente fora das 4 linhas, né, como eles gostam tanto de dizer, né? Uma coisa absolutamente ilegal, o tipo de comportamento dela, que contribuiu para que o comportamento ilegal dele até agora não tivesse sido colocado também numa situação de prioridade de investigações também. Bom, mas as filas vão andar, a gente está aqui para ajudar que elas se movimentem, né? Mas a situação aqui do general, né, a situação é que coloca ali a palavra dele com peso diferenciado. Então, é por isso que a expressão aqui, tiro de misericórdia, não está saindo da cabeça do Marcelo Godoy, não. Esses setoristas, esses jornalistas especializados nessa área, né, eles escutam, vão conversando com as pessoas e, normalmente, né, quando você tem uma instituição tão grande quanto as Forças Armadas aqui no nosso país, você tem figuras ali dentro que têm uma racionalidade e que perceberam também o que é que estava acontecendo com o nosso país.
O perigo que nós estávamos correndo com essa gente sem escrúpulos, com os piores das Forças Armadas, encastelados dentro de um poder, tentando colocar o nosso país rumo a uma ditadura. Então agora, o general que foi chamado de cagão pelo Braga Neto, ele está mostrando agora quem serão os cagões, porque nenhum deles, né, até agora assumiu nenhuma das suas posições. Todos eles são covardes, são venais, são corruptos, que foram para o governo Bolsonaro para se darem bem. E foi isso que aconteceu com quase todos eles, né? Com raríssimas exceções. Todos eles conseguiram ali um penduricalho, colocar um parente aqui, um parente acolá, dobraram seus vencimentos, conseguiram mais vantagens, conseguiram mais poder, agora a conta está chegando, né? Então, essa é uma situação que está complicando bastante a figura do inelegível. E aí o seguinte, né? Quando ele fazia discurso aqui no nosso país pelo armamentismo, não era para defesa pessoal. Era justamente para transformar o Brasil nessa balbúrdia, num milicianato, né, institucionalizado. As matérias de hoje são chocantes. 94 mortos compraram mais de 16 mil munições para armas de fogo durante o governo Bolsonaro. Dados constam em auditoria sigilosa do TCU e abrange período da gestão do ex-presidente, quando acesso ao armamento foi afrouxado. Exército não comenta. Outra notícia nessa mesma direção. CACs. Exército liberou armas para 5.200 condenados por tráfico de drogas e outros crimes. TCU fez raio-x sobre o controle de armamento pelos militares e apontou também autorizações para pessoas cumprindo penas por crimes diversos e com mandado de prisão em aberto. Força não comenta. Gente, vejam a inundação de armas que o Brasil recebeu. E, como eu disse para vocês agora, né, não foi para defesa pessoal, não. O Bolsonaro estava querendo colocar os insanos, esses virulentos, essa ignorância empoderada, com mais armas. E aí, de fato, nós corremos aqui no nosso país um risco gigantesco se essas figuras tivessem conseguido permanecer mais 4 anos no poder aqui no nosso país. Porque nessa espiral, quando o violento, o insano, ele ganha mais um embalo, ele consegue se sentir mais fortalecido, mais impune, aí eles perdem completamente qualquer limite, porque eles já não estavam respeitando limites alguns, enquanto a figura do inelegível estava no poder. Então vocês conseguem imaginar o que poderia acontecer com o nosso país? Então não é força de expressão, não. Por mais que a gente tenha críticas hoje a uma série de medidas administrativas e econômicas do atual governo do presidente Lula, gente, não tem comparação com o que nós estamos vivendo hoje, com aquilo que nós poderíamos estar vivendo com essa gente no poder, né? Um governo democrático, a gente pode criticar, a gente pode fazer sugestões, a gente pode denunciar, porque a gente sabe que não vai acontecer absolutamente nada com a gente por exercer o nosso direito democrático de cidadão. Mas nesse mundo que a gente teve muito próximo de mergulhar, a situação complicada, né? Essas matérias aqui, elas não dão conta para a gente dos números absurdos de pessoas que tinham armas e que foram compradas dentro desse sistema paralegal e dentro dos que compraram também do sistema legal, que tiveram armas furtadas. Gente, um negócio absurdo. Quase 1/3 das pessoas que compraram armas simplesmente tiveram armas furtadas. Foram à delegacia e fizeram um boletim de ocorrência que as armas foram furtadas. Evidentemente, essas armas foram negociadas. Ficou uma balbúrdia gigantesca aqui no nosso país, né? E aí você vai vendo que o propósito do Bolsonaro não era garantir ou fazer alguma ação no sentido de preservar a vida do indivíduo. Ele já estava mal intencionado. Ele estava querendo colocar essas pessoas da insanidade violenta como um exército auxiliar dele, dos interesses pessoais dele, dos interesses políticos dele e da Orcrim, que a gente está vendo agora se revelar com tantas denúncias e agora de generais, né? Bom, em dado momento lá no cercadinho, o Bolsonaro mandou essa aqui, se você ainda tem dúvidas, né? Vamos lá. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Então, vocês vejam aqui, né? Todo mundo tem que comprar fuzil, né? Então, quer dizer, aí
os órgãos e os quadros que estavam no governo, na época de Bolsonaro, imprimiram essa filosofia, a flexibilização total. Vamos liberar arma para agradar o chefe, né? O chefe genocida. Ele já tinha ajudado a matar tantas pessoas no nosso país através do comportamento dele na época da pandemia. Por que não matar mais pessoas pela violência, né? Violência armada. E aí ele chegou a ponto de dizer esse tipo de situação aqui. Bolsonaro, Jesus não comprou pistola porque não tinha na época. E o mais triste é a gente ver pastor evangélico corroborando esse tipo de insanidade, né? Como se Jesus pudesse entrar em Roma, né? Roma antiga ali, com a AR-15, com armas, né? E dizendo com os apóstolos todos ali, armados também, dizendo não cristão bom é não cristão morto, né? Sei lá, uma coisa assim. Na cabeça do Bolsonaro, as coisas estavam dentro dessa normalidade. Então, por mais loucuras que a gente consiga dizer aqui, ainda serão menos loucas do que o que nós estávamos correndo o risco de sofrer aqui no nosso país, né? Então, gente, isso foi neutralizado. Ainda bem que nós estamos aqui cada vez mais vigilantes, cada vez mais atuantes, cada vez mais com pessoas reunidas aqui através do nosso portal, como você, e vamos continuar nessa linha, né? E assim que a gente conseguir varrer esse lixão todo para cadeia, para Papuda, para Colmeia, para Bangu 8, a gente vai ter mais espaço para respirar dentro de uma racionalidade, sem armas espalhadas por todos os lados e com mais palavras, né? Mais reflexões. É por isso que eu estou aqui. Gente, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu fico por aqui e a gente se encontra no nosso próximo Portal do José. Tchau!